Queda no CPTS11, o fundo da Capitânia vem caindo mais de 8% nesses últimos dias. Nesse vídeo eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo com o CPTS11 para você entender o que está por trás dessa queda. Bom, se você não me conhece, meu nome é Matheus Lima, sou especialista em fundos imobiliários aqui no TwoFiz. Se você gosta de fundos imobiliários de renda passiva mensal, aproveita para se inscrever no canal. Então, vem aqui agora para a tela do computador para a gente ver na prática toda essa queda, todo esse movimento e o porquê que isso está acontecendo no CPTS11. Então, vamos lá, turma. O fundo aqui nesse último mês ele vem caindo aproximadamente 7,8%, como vocês podem observar esse gráfico aqui do Google, tá? Um gráfico que eu trouxe aqui do Google Finance, 7,8%. Só que é o seguinte, isso foi de 30 de setembro até aqui agora, 30 de outubro, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, certo? O fundo ele caiu aqui nesse mês, algo próximo a 2%, só que ele voltou, ele recuperou no meio de outubro, né, para dia 22 de outubro. Só que no dia 22 de outubro ele teve uma queda mais relevante, uma queda ainda mais forte, tá? E essa queda aqui fez o fundo também, nesses últimos dias, cair aproximadamente 8%. E nesse momento agora, eu vim recebendo muitas mensagens, Matheus, o que está acontecendo? O CPTS11 está caindo tanto, o fundo acabou, o fundo vai explodir. Cara, nada disso, tá? Eu vou explicar aqui de maneira bem prática tudo o que está acontecendo com o CPTS11, esses movimentos e essas quedas, tá? Lembrando que o primeiro motivo dessa queda, de fato, uma queda no mercado de fundos imobiliários, né? Nesse último mês aqui, o mercado de fundos imobiliários ele caiu aproximadamente 3%. O CPTS11 ele teve uma queda mais acentuada, uma queda mais forte ainda de 8%, né? E aí a gente vai entender um pouco por trás dessa queda. Primeiro motivo, uma coisa que sempre traz volatilidade para o fundo. Aqui vocês podem até observar essa queda mais acentuada aqui, no gráfico que eu trouxe para vocês. Um dos motivos da queda do CPTS11, a gente sempre precisa se lembrar, é queda de rendimento, né? Isso aqui sempre traz uma pressão vendedora para qualquer tipo de fundo imobiliário. Eu estou falando de um fundo que no último mês, ele pagou, estou falando lá em setembro, ele pagou 0,081, mas ele anunciou em agosto, pagou em setembro, tá? Só que nesse último mês aqui, ele pagou para os cotistas, anunciando em setembro e pagando em outubro, 0,072 por cota. Então, teve uma queda quase, tá? Que de 10 centavos. E na base 10 é uma coisa relevante, uma coisa que chama atenção. Aí a pergunta é, por que ele pagou menos? Porque ele gerou menos receita. Aí a pergunta é, por que ele gerou menos receita? Essa pergunta é isso que você deve todo santo dia se questionar. E aqui no relatório gerencial do CPTS11, o fundo, inclusive, que recentemente completou 10 anos de vida, 10 anos de constituição, um fundo que foi constituído em 2014. A gente está agora aqui em 2024, então o fundo recentemente completou 10 anos de vida. E ele tem uma característica muito relevante, né, de falar sobre as suas movimentações do mercado. Ele gosta muito de ressaltar que ele compra e vende muito. Tanto que ele fala, o fundo realizou vendas, né, e ou recebeu amortizações extraordinárias, normalmente é pouco, de 350 milhões de reais. Então, o fundo ele tem uma característica, isso representa 13% do patrimônio do fundo. Ele tem essa característica de movimentar, de comprar, de vender, isso aqui. E quando o mercado dá uma estressada, fica um cenário um pouquinho mais difícil para você operar, vender e trazer lucro por cota aos cotistas. Isso estou falando da parte de crédito dele, da parte de crise ali dos certificados de recebíveis imobiliários, tá? Isso é um ponto importante de vocês entenderem e terem em mente. Tanto que ele menciona aqui, ó, todas as vendas que ele acabou realizando, tá? Fala um pouquinho aqui, fala inclusive, né, que o fundo ele vem passando por uma alteração do regulamento, ele quer reduzir custos, diversificar, quer virar um hedge fund no final do dia, e a expectativa dele é aumentar a dividend yield junto aos cotistas. Mas, enfim, não quero tratar sobre isso, quero tratar sobre a queda do fundo, né? Aqui ele falou alguns dados macros do fundo, só que é o seguinte, o fundo ele tem um ponto importante, que eu vou mostrar aqui agora para vocês, tá? Que é um dos motivos de fato da queda dele, para mim é um dos motivos ali da queda da receita dele. O CPTS11, turma, ele tem uma característica um pouco diferente no mercado. Aqui, ó, só para vocês entenderem um pouco das movimentações que o fundo faz, ó. Ele, assim, ele movimenta muito, é uma coisa que chama muita atenção, impressionante, tá? Mas, enfim, fala da distribuição de dividendos do fundo, tudo certinho. Mas aqui embaixo tá aqui nos motivos. Ó, presta atenção, turma. Nesse mês de setembro de 2024, ele comprou 797 milhões. E ele vendeu, no total aqui, vendas de crédito, 805 milhões. É uma coisa impressionante, né? Ele movimenta muito, ele tem esse fluxo todo, tá? Isso é uma coisa que você, investidor, tem que entender. Quando o mercado está um pouquinho mais difícil, dificulta um pouco mais essas movimentações. E qual, na minha visão, dos motivos dessa queda no fundo? É o seguinte, turma. Os fundos de papel, eles costumam ter aproximadamente de 85% a 90% em CRIs, certificados de recebíveis e imobiliários.
e eles têm ali de 10% a 15% em fundos imobiliários. Só que o CPTS-11 ele tem uma característica diferente. O CPTS-11 ele tem uma característica de ter uma exposição ainda maior em fundos imobiliários. Ele costuma ter 1/3 da carteira dele em fundos imobiliários. Só que aqui ele menciona que ele está com 29,4% em fundos imobiliários. Isso é uma coisa muito importante de você, investidor, entender. Por quê? Como é que você ganha dinheiro com fundos imobiliários? Você ganha dinheiro de fundos imobiliários de duas formas. A primeira, distribuição de rendimentos, dividendos que você recebe ali. Só que a segunda é ganho de capital. É comprar e vender com lucro. Só que nesse momento que o mercado de fundos imobiliários está com mais volatilidade, mais pressão, dificulta muito você ter o ganho ali no lucro por cota. Então, exatamente por isso que eu trago para vocês aqui esse ponto que é extremamente importante vocês entenderem, que pelo fato do CPTS-11 ser um fundo de papel hoje, e quer mudar sua característica, mas hoje ser um fundo de papel, e ele ter uma alocação muito relevante em fundos imobiliários, quase que 30% da carteira, em momentos de volatilidade faz o fundo balançar ainda mais. Por quê? Porque existe uma maior volatilidade nessa posição em fundos imobiliários, baixa inclusive o valor patrimonial por cota dos fundos ali, né, eu digo dos fundos do CPTS-11, consequentemente no VP ali do CPTS-11, e dificulta muito o fundo ele gerar resultado, gerar lucro por cota. E tem até um ponto importante também, né? Recentemente a gente teve a deflação do mês de agosto, ou seja, a inflação negativa do mês de agosto. O CPTS-11 é impactado com isso, porque ele é um fundo que ele majoritariamente tem alocação em inflação, que é IPCA. Então, assim, a queda do CPTS-11, na minha visão, tem uma série de motivos. Um deles é a queda da renda. E aí é muito importante entender qual é o motivo da queda da renda. Dificuldade de gerar lucro por cota ali na posição em fundos imobiliários, dificuldade de girar ainda mais a carteira e ter mais lucros ali, porque ele depende muito desse giro, e ele tem uma taxa média mais baixa. Tá? Ele tem uma taxa média mais baixa, um carrego mais baixo. E aí, quando você tem uma deflação em vista, que a deflação ela aconteceu em agosto, a inflação negativa, isso também dá uma batida no fundo, assim, dá uma chacoalhada no fundo do curto prazo. Então, sendo bem sincero com vocês, a minha visão, a minha opinião é que o CPTS-11 ele vem caindo agora nesse curto prazo, e a gente chama atenção de fato, porque é um fundo que está sendo negociado agora, nesse momento, 17% abaixo do valor patrimonial, mas ele vem caindo de fato, por quê, Matheus? Porque ele tem uma... Assim, o mercado está sofrendo uma pressão como todo, eu digo, mercado de fundos imobiliários, mas ele sofre ainda mais, na minha visão, na minha opinião, pela posição relevante que ele tem em fundos imobiliários. Quase 30% da carteira dele em fundos imobiliários, tá? E isso dificulta o fundo ter resultado, isso dá uma baixadinha no seu valor patrimonial, isso pressiona muito a cotação, além dessa deflação aí que deve impactar o fundo. É normal, né? O fundo de papel, ele vive de correção monetária. Se a inflação vier, ele protege. Se a inflação também não vier, ele vai ficar quietinho ali. Então, esses são os motivos da queda do CPTS-11. Acabou o fundo, aconteceu isso, aconteceu aquilo? Não. É importante sempre o investidor entender o porquê das coisas. Qual o motivo da queda? Quais são os motivos da queda? Isso, de fato, é uma análise que você tem que entender. É isso que você, de fato, tem que buscar. Buscar entender os porquês, os motivos. Isso traz muita tranquilidade para você, investidor, saber ali, passar por uma jornada, um desafio um pouco, assim, uma volatilidade maior nesse curto prazo. E aí, gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Ficou bem claro o motivo ali da queda, os motivos da queda do CPTS-11? Conta aqui para mim quais são as expectativas do fundo para os próximos meses aí para você. Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. E comento mais uma vez, se você gosta de fundos imobiliários e renda passiva mensal, aproveita para se inscrever no canal que todo dia tem vídeo agregando valor aqui para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.